Fala rapaz e tudo certinho, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mestre Pedroca. Eu sou o Mestre Pedroca e hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, Paulo Pauleta do Critic Quest Brasil. E aí, velho, como é que você tá? Tudo bem, tudo maravilhoso. Sábado de manhã é o dia. Sábado de manhã é o momento, porque a gente tá numa live de 24 horas, inclusive os próximos podcasts que você tá vendo, se você tá ouvindo e vendo no YouTube isso no futuro, tudo isso aqui tá sendo gravado numa live de 24 horas, então é isso aí, vamos. E já deu merda técnica, inclusive. Já deu o quê? Já deu merda técnica, inclusive, cara, né? Que era normal, pra ter começado 40 minutos atrás. Dá nada, velho. Cara, a gente tem 24 horas, velho. A gente tem 24 horas. É tipo, 24 horas é muito tempo, tá bem de boa. Cara, como é que você tá? Você tá tranquilo? Tranquilíssimo. Estamos tocando várias mesas e todos os assuntos do Brasil. Quer falar do filme do Justin Timberlake lá do tempo, a gente fala também. Porque você falou que a gente tem 24 horas e eu fiquei imaginando a gente pegando o braço assim, virando. Cara, exatamente, velho. Tipo, imagina... Eu tenho muita vontade de num próximo momento fazer tipo um simpósio de RPG 24 horas, assim. Tipo, com mesa, com tudo, assim, imagina. Design, sei lá, umas coisas muito loucas. Mas hoje a gente tá aqui pra poder falar de um assunto muito específico. Esse simpósio que eu nem conheço, mas já considero pacas. A gente tá aqui pra poder falar de um assunto muito específico que foi sua proposta, cara. Jogadores, personagens, mestre, criando relações positivas na mesa. Isso. E aí? Então, só para dar uma explicadinha, né? Primeiramente, eu tinha pensado em fazer essa pauta diretamente em cima do Return of the Lazy Dungeon Master, que é o livro que eu uso para me preparar para mestrar, que eu uso para preparar minhas aventuras. Quem não conhece a filosofia do Lazy Dungeon Master, procura essa paradinha. O Lazy Dungeon Master é um PDF gratuito, tá? Então, confiram. Vai ajudar muito, principalmente se você tá na vida adulta e não tem tempo pra fazer essas coisas maravilhosas que o Pedroca faz. Pior que e eu o uso muito, Return of the Lazy Dungeon Master é o round 2, assim, é meio que o aperfeiçoamento dele e a expansão. E ele é de qual editora? Você lembra? É da Coldstone, eu acho, não é? Então, velho, é o Mike Chia, o Sly Flourish, o cara que escreve. Eu acho que ele publicou independente, na real. Acho que é exatamente isso. The Lazy Dungeon Master, é isso mesmo? Isso. Inclusive, esse cara tá no Twitter, ele publica dicas diariamente pra mestres. Sim. Tá, então. Esse livro tá disponível no Kindle, baratinho, 10 pila. Então, fica a recomendação. Mas, cara, o que esse livro especificamente tem a ver com o nosso tema? O que a gente vai falar de criando relações positivas? Então, esse livro Bom, aí eu ia falar só de tipo, usar os personagens, mas o Matheus da Forja já vai falar disso à noite. Então, a gente vai falar sobre o primeiro passo e um pouquinho sobre psicologia, porque é meio que minha área. Vocês vão olhar, né, o PDF, que todo mundo vai dar uma olhadinha, vai comprar, claramente. Ninguém vai piratear isso nunca, porque a gente é muito sussa. Teu áudio pra preparar as mesas. Damn! Que usa pra poder preparar a mesa, desculpa? Depois do piratear. Tá. O primeiro passo para vocês prepararem suas mesas, vocês vão ver lá no livro, que é olhar os personagens, é você conferir os personagens dos seus jogadores antes de começar a preparar a sua aventura. O que isso faz por você, né? Isso te permite refrescar quem são os personagens, quais ganchos de aventura eles se envolveram, quais são as aspirações dos personagens. Isso te ajuda a lembrar alguma coisa épica que tenha sido feita na última sessão, que pode gerar um callback muito maroto na tua próxima sessão, né? Amacia a tua carne como mestre, né? E aí a gente vai entrar num conceitinho que é o conceitinho da psicologia da análise do comportamento, que é o reforço positivo. Reforço positivo, que inclusive na tipo, pedagogia é necessário. A gente fala da a pedagogia da positividade é justamente isso, né? Então
Esse é um conceito bem, bem caro, assim, bem importante pra pedagogia contemporânea. Mas como que isso se tipo, relaciona na psicologia? Qual que é a vibe disso na psicologia? Então, qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer comportamento que a gente apresenta, nós enquanto seres humanos, enquanto pessoas, enquanto mestres, enquanto jogadores, aumenta ou diminui a chance dele se repetir de acordo com as consequências que tem para esse comportamento. Deixa eu me fazer mais claro. Se você enfia o dedo na tomada e toma um choque, a chance de você não tornar a enfiar o dedo na tomada aumenta porque você foi punido, entendeu? Do mesmo jeito, se você vai lá e mestra, por exemplo, a galera chega pra você e fala: caralho, mano, foi muito da hora a mesa, mestrou bem pra caralho, chorei no season finale aí da última mesa, não sei o quê. A chance de você manter os mesmos comportamentos dessa última mesa, de você continuar mestrando, aumenta, né? Não é à toa que Pedroca ficou pau duraço aí, vai fazer 24 horas de live. É verdade. E pra gente, na mesa isso acontece e os jogadores, pasmem vocês, também são pessoas. A não ser que vocês sejam seres iluminados, que mestram por uma mesa que são vários gatinhos e cachorros. Merda, minha imaginação me trai, eu tô preso nessa cena agora. E por sinal seria genial. Seria genial, cara. Seria genial. Do tipo, rola o dado aí, o gato só dá um tapa no dado e derruba a mesa. Mas enfim, os jogadores também são pessoas. Então, o nosso papel enquanto mestre é meio que filtrar os comportamentos que a gente quer ver à mesa e os comportamentos que são positivos para a mesa. Muitas vezes a gente vê a galera reclamando nos grupos do Facebook, tipo, meus jogadores não pegam meus ganchos, meus jogadores não sei o quê, meus jogadores... Então, quando você vai e olha para os personagens, a ficha deles e o histórico deles já meio que te conta o que os jogadores querem ver. A partir daí, fica um pouco mais fácil para a gente, enquanto mestre, filtrar o que a gente prepara e preparar coisas que deem um aval, que digam um ok, que passem a mão na cabecinha do jogador, entendeu? Então basicamente, o que a gente quer? A gente quer, enquanto mestre, certificar, dar o ok que aquilo que o jogador tá propondo tá, na verdade, comunicando à mesa que é alguma coisa positiva. Tipo, isso funciona, sim, show de bola, vamos seguir nisso, né? Sim, exatamente. E, por exemplo, quando o jogador faz uma atitude maneira na sua última sessão. Deixa eu tentar lembrar um exemplo da minha mesa. Santo Deus. Tá. Tinha um ladino, e esse ladino, a adaga dele falava, pelo menos na cabeça dele. Um dos pontos desse personagem era que ninguém sabia se a adaga realmente era mágica ou não. E tinha meio que um acordo implícito de ninguém sentir magia na adaga, saca? Sim. E aí, cultistas, deu merda, templo desmoronando assim, ele resolve salvar uma das moças cultistas lá, ele e o ladino. Mas como era Dungeon World, ele rola um sucesso parcial e eu dou opção pra ele. Sua adaga cai no meio do processo, né? E você consegue salvar a moça ou salvar a adaga. Né? E ele adorou isso, porque foi uma coisa que realmente foi uma escolha difícil para ele. E ele foi altruísta. Ele escolheu salvar a moça. E aí a coisa se desenrolou. Mas ele chegou em mim e falou depois, cara, eu adorei isso, né? Foi muito maneiro e tudo mais. E aí eu comecei na outra sessão, quando eu trouxe a moça de volta como parte da narrativa, foi uma cena para os jogadores de que, vale a pena vocês tomarem suas decisões. Tipo, vocês não tomaram a decisão só para se fuder, só para perder um item. Vocês tomaram a decisão e essa decisão tá fazendo a história andar. Ou então, por exemplo, quando eles têm uma intuição muito errada. Tipo, eu tava mestrando a Cidadela Sem Sol,
Ah, que é uma aventura clássica. Você tava mestrando na quinta? Hã? Era pra quinta edição? Ou tava mestrando a da terceira? Eu tava mestrando a terceira ainda, faz um tempinho isso. Cara, é muito massa. Mas a adaptação pra quinta que tá no Yawning Portal ficou fantástica também. Muito bom mesmo, né? Aquele livrinho tá maravilhoso, tô doido pra ver ele vindo pra cá. E aí, spoiler alert, tem uma tumba, né, um sarcófago, tá logo numas áreas iniciais da parada. E tem um sacerdote élfico, meio... Não sei se Demilite, eu não sei definir o estado dele, mas é um undead. E, aliás, ele virou um troll, se eu não me engano, na 3.5. Meio que isso, ele virou um troll. Enfim, só que tem umas paradas dentro do sarcófago. E aí a jogadora usou uma habilidade e ela queria sentir coisas dentro, né? Aí rolamos ali e tal, não sei o quê. E eu falei, não tem uma coisa, tem várias. Eu juro por Deus, assim, a gente sentiu o deslocamento de ar do cu dela trancando, saca? Porque, de repente, ela falou, meu Deus, deve ter um monte de bicho lá dentro. E tipo, não tinha. Mas peraí, sabe? Sim. Isso é tão melhor do que ter só um sacerdote lá dentro, do que ter só uma coisa, eu posso, sei lá. E aí, quando eles criaram toda a paranoia e foram abrir a coisa, e eu alterei o que tinha lá, eles ficaram, meu Deus, eu sabia, não sei o quê. E ficaram dando risada, sabe? Foi uma parada maneira. E eu notei que depois disso, eles ficaram muito mais atentos e eles ficaram muito mais paranoicos, sabe? Naquela paranoia boa. Não naquela paranoia que congelava eles, mas na paranoia que levava eles adiante. Então, você consegue, através das suas ações como mestre, quando você reforça os jogadores, não necessariamente dando o que eles querem, ou não necessariamente mudando tudo, mas quando você dá um aceno de bacana a sua ideia, ela vai servir para alguma coisa, você aumenta as chances de jogadores terem comportamentos positivos na sua mesa, né? Sim, cara, isso se relaciona muito com um conceito muito importante pro teatro de improvisação, que é o dizer sim. Tipo, no momento que você tá improvisando no teatro, a sua função é dizer sim para o jogo. Tipo, alguém vai propor alguma coisa, alguma cena, alguma ideia, sua função é dizer sim. Tipo, você quer que o cara continue propondo jogos e propondo cenas interessantes. Então, existe no teatro justamente essa relação com a improvisação e esse feedback de comportamento positivo automático, né? Porque no momento que eu digo sim para um jogo, um novo jogo aparece, que o cara vai dizer sim pro meu jogo, que daí vai continuar, e assim a gente continua desenvolvendo. E acho que tá justamente relacionado com essa questão do reforço positivo, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que quando você estimula os jogadores com o sim, você estimula uma das coisas que a gente mais reclama que o jogador não tem, né? Que é a criatividade. Quando você fala para eles, irmão, pode ter ideia que ela vai ser aproveitada. Sim. É maravilhoso, sabe? Você cria um ambiente na sua mesa em que os jogadores ficam abertos. É nessas horas que aparecem aquelas cenas absurdas, do tipo... Você chegou a jogar o de Dragon, Pedro? Joguei, claro. Uhum. O Aventura do Dragon Day, quando a gente tava no hype do... E o Legião? Legião eu não joguei ainda. Não tem problema. Então, só para contextualizar, tem uma aventura, Old Dragon Day acontece uma vez por ano e a Redbox, desculpa, é Buró. Eles lançam uma aventura, você joga um one shot, é só para celebrar o RPGzitos e o dia dele. Uhum. E treta vai, treta vem, os caras estão enfrentando uma serpente de ossos gigantesca. E aí o idiota do anão fala, irmão, vou pegar essa corda aqui, eu vou escalar um pilar, eu vou pular pro outro, eu vou tentar, tipo, puxar essa cobra, quebrar os ossos dela na cordada e tal. E não tem dano de corda, não tem nada disso, né? Obviamente. Mas, cara, isso é muito espírito do old school, né? Você adaptar os equipamentos que você tem, é você se adequar às realidades.
Então, cara, eu falei, vai, mete o louco. E foi uma cena super tensa e super cinemática. E o cara usou a corda de um jeito inteligente. E aí os jogadores, na hora que eu falei, não, vai lá, faz isso. Foi automático. Todo mundo parou assim, tava olhando pra minha cara. Todo mundo olhou pro dado que ele rolou. E todo mundo olhou pra ficha, de repente, tá ligado? Lembrou que tinha equipamento, pensando, caraca, como é que eu consigo usar Sim. de um jeito absurdo as coisas que eu tenho aqui? Sim, isso é muito massa e isso é muito o espírito old school mesmo, né? O espírito OSR, né, o Old School Renaissance, ele traz muito dessa vibe de tipo, cara, você não vai ter magias infinitas, você não vai ter poderes marciais absurdos o tempo todo. O que você vai fazer pra poder criar situações interessantes pra mesa, tá ligado? E acho que é um pouco disso, né? O quanto que tu consegue usar as coisas que tu tem pra poder fazer coisas positivas pra mesa, que vão gerar outras coisas positivas e assim por diante, né? Com certeza. E através disso, por exemplo, quando você estimula, parece que você tem que dar biscoito pra todo mundo. Mas a mesa, assim, né? Grupos humanos, grupos sociais, eles se regulam de um jeito ou de outro, né? E quando você incentiva o comportamento positivo de um jogador, os outros vão se adequando, os outros vão aderindo, né? Exatamente, cara, exatamente. Tipo, é uma questão social. No momento que um jogador começa a apresentar mudança por conta desse feedback positivo, outros vão começar a buscar, conscientemente ou não, esse feedback positivo. E aí, bons comportamentos são instaurados na mesa, né? Com certeza, isso até isso serve até para você filtrar comportamentos negativos também, porque ao invés de você precisar punir o jogador que apresenta comportamento positivo, o comportamento negativo, você vai reforçar o positivo e o cara vai se adequando, entendeu? Ele vai vendo, opa, a norma social dessa mesa é essa. Então eu vou me adequando a ela. Sim. Isso inclui, por exemplo, o cara quando ele dá uma aloprada, você segura a onda dele e vai na ideia de quem tá tendo plausível, de quem tá participando de uma maneira construtiva, né? Então, o cara chegou atrasado, eu não vou só dar esporro nele porque ele chegou atrasado. Mas eu vou respeitar quem chegou na hora e vou beneficiar quem chegou na hora. Sim. Né? Uhum. É igual, puxando, por exemplo, da escolinha e da pedagogia, né? Quando uma criança bate na outra, você gasta mais tempo dando esporro na criança que bateu do que falando com a criança dando atenção para a criança que apanhou. E isso, para algumas crianças, reforça o comportamento de bater, porque ele sabe que ele vai ter a atenção da tia, né? Exatamente, ele sabe que... Exatamente. Essa é uma coisa que, tipo, que na pedagogia ela é bem importante, assim, quando você tá dando feedback para um aluno, seja do porquê for, assim, normalmente a gente tem, por natureza, a necessidade de focar na coisa ruim. Olha só, você deixou de entregar isso daqui, então por isso a sua nota baixou aqui, sendo que é comprovado cientificamente que o aluno tem melhor progresso se tu falar pra ele, cara, você fez isso aqui foi muito bom, vi que você melhorou nisso, percebo que isso aqui ficou muito legal, recomendo que você siga nisso. E aí, a partir disso, tu pode falar pra ele como que ele pode ficar ainda melhor. Tipo, pô, aí eu olhei aqui o seu trabalho e vi que você cometeu muitos erros de, tipo, gramática e tal. Se eu tô te dando aqui uma folha pra te ajudar, você pode melhorar a sua nota e me entregar. Então, isso faz assim, a total diferença. Como professor, né, ex-professor e agora coordenador pedagógico, posso dizer o quanto que isso é verdade. Tipo, realmente, assim. E o quanto que também, cara, a gente vê isso em mesa de, tipo, RPG consciente ou não, né? Quando você fala uma coisa pra um jogador e você vê rapidamente afetando o estilo de jogo de outros jogadores, é exatamente isso, né? Exatamente. E isso cria um ambiente bacana, assim, no sentido de que você não precisa ficar dando esporro, punindo, principalmente você não precisa punir dentro de jogo, que é uma prática meio absurda, assim. Pode até ter gente que fala, na minha mesa funciona, tal, não sei o quê. Bicho, se estando ruim, se fazendo errado funciona, imagina a hora que você que fica bom, sabe? Imagina a hora que... Isso é muito louco, assim.
Porque a gente não tá acostumado a pensar nesses termos em grupo, né? Em fator social. A gente tá acostumado a ir lá e resolver o problema em vez de estimular coisas bacanas. Não, e é muito bizarro o quanto que isso aparece, né? O quanto que isso, sendo consciente ou não, o quanto que isso aparece, tipo, forte, assim, né? Consciente ou não, né? Que a gente faz isso, a gente... muitas vezes a gente acaba, sei lá, empurrando isso como uma, tipo, verdade, sabe? A gente vai fazer a mesa, a gente dá esporro na galera e acha que isso vai, tipo, resolver. Ficar dando esporro no cara que chega atrasado, acha que isso vai, tipo, resolver, sabe? Então... Sim. Isso é foda, né, cara? Às vezes a gente arruma relações do nosso jogo simplesmente dando feedbacks positivos, tá ligado? Com certeza. Com então, certeza. É uma verdade. E agora, falando da questão de... bem prática, assim. Digamos que você tá mestrando, você tá vendo que tem uma relação difícil ali entre alguns jogadores, você tá vendo que tem personagens que não estão muito colocados dentro da história. Qual que é o teu plano de ação inicial pra mudar essa situação? Pensando nessa coisa de reforço positivo, né? Você tem aquela situação clássica de mesa, a mesa perde um pouco daquele brilho, sabe? E aí? Tá, peraí, você quer que a gente fale primeiro da relação entre os jogadores ou dos personagens meio... Não sei, porque normalmente uma coisa meio que puxa a outra, né? Talvez seja, tipo, um personagem que começa a ficar muito, sei lá, opressivo em relação aos outros, ou que não entrou muito bem na história e quer transformar a história sobre ele. Aí talvez isso gere atrito entre jogadores e mestres. Pensando agora na questão de administração de pessoas, qual seria o processo inicial pra mudar esse quadro? Tá. Tough, vamos lá. Se a gente sempre tem que ver meio que é o funcional, né? Tipo, se o problema tá vindo do personagem, né? Se o jogador não tá tendo esse manejo, talvez a diversão que ele esteja procurando na mesa não seja a diversão que o resto do grupo tem na mesa, né? Aquela clássica coisa de todo mundo tá na mesa pra tomar uma breja, pra se divertir, e aí tem um cara que tá lá pra ser trevoso, pra interpretar pra caralho, pra não sair do personagem nem pra ir no banheiro, né? Tem conflitos que são gerados assim, e aí é uma coisa muito... Santo Deus, eu não sei nem que barulho foi esse. É uma coisa muito... Sabe sessão zero? É por isso que a gente fala pra você fazer sessão zero sempre, sabe? É verdade. Você senta e fala da pegada da mesa, isso ajuda a gente a filtrar as coisas, né? A diminuir a frustração dos jogadores quando o estilo de jogo deles não é o estilo de jogo da mesa. Mas acho que diálogo é fundamental, mas um diálogo meio sem hard feelings, assim, sabe? Não é chegar e falar, não, você tá fazendo isso errado. Eu chego a falar, por exemplo, pro jogador falar, cara, eu tô vendo que você tá dando uma puxada, assim, a mesa não tá bacana, não tá no estilo, os outros personagens têm ficado um pouco à sombra ali e tal. Se é uma questão do jogador, se é uma questão de falta de trato social do próprio jogador, é conversar com ele, sabe? Agora, se o problema tá só na estrutura, você percebe que um jogador tá tendo todos os ganchos e um personagem tá tendo todos os ganchos e os outros personagens não estão tendo nenhum, voltar antes de preparar a sua aventura e olhar os personagens vai te ajudar a pôr pelo menos uma migalhinha aqui ou uma migalhinha ali que ajudem esses personagens a dividir o holofote, né? Sim. Porque pode ser que isso é muito importante, que às vezes você não percebe que você tá fazendo isso, né? Sim, às vezes você gosta mais de um personagem, cara, ou esse personagem conversa mais com um tipo de narrativa que você quer transmitir, e aí você naturalmente vai pendendo a coisa pro lado desse personagem, Sim. né? O que é muito visível quando a gente tem um arco de aventura inteiro baseado no personagem e o jogador desse personagem falta, sabe? Cara, isso é muito real, É maravilhoso, porque, tipo, não é culpa do jogador. Você fica puto e fala, porra, esse cuzão faltou, tô fazendo negócio em cima dele. Véi, a culpa é sua, você que preparou o bagulho em cima dele. Exato.
E a gente não consegue ver isso, sabe? E você olhar os personagens, se você olhou todos os personagens e não só aquele, mesmo que o holofote esteja, durante esse arco de aventura, em cima daquele personagem específico, você consegue ir distribuindo isso, você consegue ir mitigando a atenção para os outros personagens também sentirem que as coisas valem a pena. Se o personagem, por exemplo, é sei lá, vamos usar a coisa medieval, assim, o cara é um clérigo, e você dá uma pista sobre uma divindade que ele entende, ou uma divindade que ele combate, ou sobre um culto no local, ou sobre algum fenômeno qualquer, o personagem já vai olhar e falar, opa, tem coisa pra mim aqui. Uhum. Se você... Uma vez, uma personagem, ela queria coletar itens mágicos, né? E eu não tinha pensado em nada disso pra cidade, era uma cidade portuária random. Sim. Mas aí eu falei pra ela fazer uma rolagem qualquer, assim, meio que para o ímpar, basicamente, pra ver se tinha algum lugar disponível assim. E ela escalou uma sacada, eu descrevi um jardinzinho e tudo mais, e uma sombra se aproximando dela pelo chão, né? Como se fosse um servo invisível. Sim. E ela percebe isso e ela vai ficando com o cu trancado, mas ela quer pegar os itens ali, né? Os componentes mágicos. Então ela começa meio que... Ela era uma botanista, né? Ela era uma druida e tal. Tinha todo esse background na personagem. E o fato de eu ter jogado esse risco pra ela e de eu ter feito, no meio da aventura, que não tinha nada a ver com isso, ela se arriscar pra obter os componentes que ela precisava e ela compreender que componentes mágicos e que quem usa isso tem alguma carta na manga sempre, sabe? Que o mundo tem uma camada embaixo dele, foi maravilhoso. Foram 5 minutos de roleplay desviado, assim, foram 5 minutos que eu saí da narrativa principal para resolver essa questão com ela e que deixaram ela extremamente satisfeita, assim, sabe? Que ela ficou do tipo, olha meus componentes, sabe? Sim, tipo, e é muito massa porque isso é um reforço positivo dentro da própria mecânica do jogo, né? Isso é muito maneiro, assim. Tipo, você não precisa estar falando com a pessoa diretamente pra poder dar um reforço positivo pra ela, né? Só o fato de tu dizer sim pra cena dela, de tu, enfim, assumir aquilo como uma narrativa bem importante, tu já tá colaborando com isso, né? Já é um reforço positivo. Com certeza, porque ao invés de você só botar uma lojinha e tudo mais, eu olhei pra ela e falei, pô, ela é uma botanista, né? Ela gosta de mexer com as coisas, de identificar uma planta, de identificar um componente que ela precisa. Só meter um jardinzola ali com algum risco, que já é, sabe? Ela vai saber que eu olhei o personagem dela. E isso foi super bacana no decorrer da mesa, de ver os personagens assim, né? Eles abraçando a coisa. Ou então, por exemplo, quando os personagens investigam uma coisa errada. Uhum. Não no sentido de investigar algo que tá acontecendo errado, mas deles não entenderem a pista que você tá dando. Por exemplo, numa coisa titulesca, assim, você criou uma luta num armazém, no galpão, num depósito, numa zona portuária, aquela coisa clássica londrina da estética dos mitos, né? Sim. Você e os jogadores, sei lá por que merda, no motivo, estão seguindo os caras pra um pub, sabe? Tão crentes de que a estatueta que eles precisam, de que tudo que eles precisam vai estar dentro de um pub. Sim. Cara, em vez de você chegar no pub, fazer uma cena chata no pub, fazer tipo, a princesa tá em outro castelo, não custa nada você botar um alçapão que abre pra porta dos fundos e fazer o combate no porão desse pub, sabe? Fazer a mesma cena, só que trocar a roupagem dela pra ir lá pra baixo. Porque se não é uma coisa que é extremamente essencial pra história, os jogadores não sabem da tua preparação, né? Então, eles investigaram, eles gastaram tempo, eles ficaram tendo teorias e conjecturando entre eles. E se é uma coisa que não faz diferença, não custa nada, sei lá, e dar isso pra eles e falar, ó, vocês seguiram pistas e tá aqui. Talvez
terem seguido elas do jeito errado, eles se coloquem numa situação complicada, do tipo, tentar esgueirar e caírem de cara nos caras mexendo na estátua, assim, sabe? Do tipo, fazendo culto aqui, olha pra eles, eles olham pro culto, fingem que nada tá acontecendo, sabe? Exato, exato. Porque também, na verdade, só o fato de tu valorizar o que eles fizeram, cara, é super importante. A outra coisa também é que dar importância pro que eles fizeram é o fundamental. Então, digamos que eles têm essa cena do pub, eles seguem as pistas e vão pro pub e não é lá, né? Mas é um jogo de, tipo, investigação, eles têm que seguir as pistas, eles seguiram umas pistas erradas. Se você simplesmente falar, tipo, não era aqui, é sem graça. Se você coloca aqui no pub, existe talvez um NPC específico, com outras informações, ou um outro plot que começa a se colocar, talvez aquilo faça sentido depois, talvez eles tenham que seguir pistas, talvez tenha alguém do bar, por exemplo, que viu alguma coisa relacionada e dá mais uma pista. Então, assim, de forma geral, é importante não ter aquele descrédito. Porque eu acho que isso é o pior, é o descrédito. Quando o cara faz alguma coisa e ele não sente que o que ele fez de fato mexeu nas coisas, né? Realmente, tipo, movimentou a narrativa. E exatamente por isso é super importante que se diga sim para o que está acontecendo. Mas acho que com isso a gente também dá uma, tipo, fechada, a gente não pode deixar os podcasts muito longos. A ideia também do podcast é que o cara possa usar isso, mas se você precisar colocar isso numa dica específica, uma dica bem pontual, uma coisa que o cara vai usar daqui pra frente, né? Qual seria, cara? Tá, conheça seus personagens, porque tanto na ficha quanto na descrição desses personagens, os jogadores te falaram, em outras palavras, exatamente o que eles. A proposta de jogo deles. O que eles estão a fim de fazer, o que eles estão a fim de explorar. Então, olhe isso, dê crédito a isso, não faça sua preparação sem pensar nos personagens dos jogadores. Então, é isso. Fechou. Paulo, muito obrigado por ter participado aí da live de 24 horas com esse assunto do podcast. Vou deixar você aí falar quem você é, onde que as pessoas te encontram para poder saber mais sobre o seu trabalho. Então aí, o palco é seu. Vai lá, brother. Perfeito. Bom, eu sou o Pauleta, eu sou um dos apresentadores do Quest Brasil, que é um canal no Facebook também. A gente já fez uma collab com o Formação Fireball no Pathfinder 2. E a gente dá dicas sobre RPG, cultura RPGística em geral. A gente grava um vídeo a cada morte do Papa, porque a gente está em cidades separadas. Além desse podcast, a gente vai começar a lançar um podcast próprio, né? Além das participações nos podcasts alheios. Inclusive, a gente vai começar com uma escolinha de mestres, então mais ou menos isso que a gente discutiu vai entrar em um dos episódios mais para frente, quando a gente for falar em preparação de aventura e logo depois em conflitos na mesa, tá? Acompanhe o canal, acompanhe nosso Instagram também, que é @CritQuestBrasil, desculpa. Crit de crítico, Quest de Quest mesmo, Brasil de país onde a gente vive. Fechou, então tá, Paulo, obrigado, cara, valeu por ter proposto esse tema, acho que caiu bem com várias dúvidas que as pessoas levantam em comentários, em outros vídeos. Eu sou o Mestre Pedroca, eu sou o host desse podcast, no momento eu estou em uma live de 24 horas na Twitch, faço lives segundas e quartas-feiras e eventualmente em alguns outros eventos. Vocês podem procurar por twitch.tv/mespedroca. Se você está vendo isso no YouTube, saiba que tem um podcast, é só procurar Mestre Pedroca, o K é mudo. Se você está no podcast, saiba que tem o YouTube, onde vai o vídeo e muitas outras coisas. Beleza? Cara, muito obrigado por ter participado, muito obrigado por ter topado aí. E agora a gente vai colocar a outro e durante a outro a gente fica dançando, a gente fica em silêncio, porque isso aqui tá sendo gravado ao vivo, é bem complicado de fazer. Maravilha, mas e eu é que muito agradeço nóis. pelo espaço, pela oportunidade. Valeu, velho, muito, muito, muito obrigado, é muito nóis, é very much we. E até a próxima.